Abre tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 13, verso 37. Mateus 13, verso 37. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Em nome de Jesus, eu vou ler o verso 37 e o verso 38. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. A Bíblia diz assim, Mateus 13, 37. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Fala comigo, boa semente. Mais uma vez diz, boa semente. O título da mensagem de hoje é esse, boa semente. O que é boa semente? Aqui nós acabamos de ver uma explicação de Jesus sobre uma história, uma parábola que ele havia contado. E na explicação ele já nos dá aí o significado do que é uma boa semente. Boa semente é eu e você. Eu sou uma boa semente, você é uma boa semente, filho de Deus. E eu quero compartilhar algumas verdades nessa afirmação. A parábola que Jesus contou, ela é um banquete dos céus, é rica em princípios, rico em passos, em verdades, que muito nos abençoam, com certeza irão te abençoar bastante. Mas eu quero aproveitar aí os próximos minutos, só para concentrar nessa afirmação de Jesus, que nós somos uma boa semente. Você pode repetir comigo? Diz assim, eu sou uma boa semente. Mais uma vez, diz assim, eu sou uma boa semente. Eu quero desvendar alguns princípios nessa afirmação que eu creio que vão edificar a tua fé nessa noite, te aproximar de Cristo Jesus e do propósito que Ele tem para a sua vida. Se nós somos boas sementes, nós temos que entender que o agricultor, aquele que planta, é o nosso Pai. Ele que selecionou as sementes e Ele que plantou as sementes. Então a primeira verdade que eu aprendo com essa afirmação, que eu quero compartilhar com você nessa noite, que eu quero enfatizar aí, para ficar enfatizado na sua mente e coração, é que você veio de Deus. Ele que é o agricultor, é Ele que planta, e Ele selecionou você como sua semente, como uma boa semente, e te plantou aqui no mundo. Você veio de Deus. Foi Deus que planejou a sua vida, foi Deus que criou a sua vida, e foi Deus que te plantou como uma boa semente. A sua origem é Deus. Antes de você fazer as suas escolhas, antes de você cometer os seus erros, por mais que você tenha tomado decisões erradas, nada pode mudar o início. Você veio de Deus. Você não veio nem dos seus pais. Você veio através dos seus pais. Mas a origem sua, aquele que te desejou desde o início, é o próprio Deus. É por isso eu afirmo, eu uso isso para falar sobre uma posição que nós temos. Nós somos completamente contra o aborto, porque ainda que exista gravidez indesejada, não existem filhos indesejados. Ainda que os seus pais não tenham planejado a sua vida, ainda que os seus pais não tenham desejado a sua vida, ainda que eles não te queriam, Deus te quis. Foi Deus que te projetou, foi Deus que te trouxe através dos seus pais. Até aquele que veio de uma tragédia. Eu creio que não há tragédia, não há desgraça, não há maldição que o nosso Deus não possa transformar em bênção. Se lembre disso, nada pode mudar essa origem. A sua origem é o próprio Deus. Foi Ele que te plantou aqui na terra. Foi Ele que te colocou aqui como uma boa semente. Eu creio que só essa afirmação já seria um tremendo remédio
para a sua autoestima. Se você ter essa ciência que a sua origem é Deus, e você saber o significado disso, você jamais teria problemas de autoestima, só de saber que Deus te criou, porque nós não estamos falando de um ser humano, de alguém que é suscetível a erros, de alguém que pode fazer cálculos errados. Não, nós estamos falando de Deus, aquele que é a plenitude de toda a perfeição, aquele que jamais errou no passado, não erra e jamais vai errar. Ora, se você é criação de Deus, se você veio de Deus, não há maneira de você ter sido um erro. Se você é criação de Deus, nós sabemos que Deus, Ele não faz nada imperfeito, Ele não faz nada de segunda linha. Deixa eu refrasear: Ele não faz nada inferior, Ele não faz nenhuma porcaria. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Em outras palavras, tudo que Deus faz é o melhor. Deixa eu te deixar mais claro: você é o melhor de Deus aqui na terra. Só isso já seria excelente, sabermos que somos criação de Deus, somos plantio do Senhor. Mas da mesma forma que você é criação de Deus, todo o universo é criação de Deus. A natureza, os animais, os seres naturais e os seres espirituais, tudo é criação do Senhor, Ele que criou os céus e a terra. Mas a Bíblia fala que para o ser humano, Ele quis fazer uma diferenciação. O ser humano foi criado de maneira diferente das outras criações. Deus queria fazer alguém superior aos outros seres criados. E de toda a criação, por mais maravilhosa que é toda a natureza, os céus que proclamam a glória do Senhor, tudo que Ele criou, o ser humano somente, a Bíblia fala que Deus coloca num patamar superior. Porque só eu e você, de acordo com a palavra de Deus, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você veio de Deus, como uma semente que vem do Senhor. Você carrega algo de Deus no seu interior, que nenhum outro ser criado, nem os anjos carregam. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se o ser humano, o indivíduo, eu e você também, fomos criados de maneira única e sem igual, de tal maneira que não existe ninguém no mundo igual a você, e você foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso significa que você traz algo de Deus aqui para a terra, que nenhuma outra pessoa no universo traz. Você traz algo de Deus, um atributo de Deus que Ele colocou em você, que ninguém mais carrega aqui no mundo. Você revela algo de Deus em você, que Deus colocou em você, que ninguém mais carrega. Como uma semente, Ele te plantou aqui no mundo com um propósito. Aquele que planta, o agricultor, coloca a semente com o propósito que ela gere frutos, com o propósito que ela gere algo. Deus te colocou aqui na terra porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida, para a sua família. Eu estava lendo sobre semeadura, eu estava lendo sobre sementes. Interessante que, para que a semente possa gerar frutos a melhor maneira, possa germinar a melhor maneira, ela tem que ser plantada na estação certa. Tem sementes que, para que ela produza a melhor maneira, elas precisam ser plantadas na primavera. Tem sementes que precisam ser plantadas no outono.
Tem sementes que a melhor estação para que elas sejam plantadas é o inverno. Como Deus é o melhor agricultor que existe, Deus não só te plantou aqui no mundo, como Deus te plantou na hora certa, no momento certo. Você está vivendo no melhor momento que você poderia viver. Você está vivendo na melhor estação que você poderia viver. Por exemplo, a Bíblia nos ensina, quando Deus foi trazer João Batista, e o próprio Jesus aqui no mundo, a Bíblia fala que ele escolhe famílias, os pais de João Batista, e traz João Batista através dos seus pais. João Batista já havia sido planejado por Deus lá atrás, já havia sido profetizado pelos profetas, que ele prepararia o caminho para o Messias vir. Deus seleciona a família e traz João Batista para o mundo. Deus seleciona Maria e José e traz o Messias para o mundo. João Batista nem Jesus vieram dos seus pais, mas sim através deles. Da mesma forma, você não veio dos seus pais, mas através dos seus pais, você veio de Deus. Deus escolheu a hora certa para trazer João Batista, para trazer o Messias, Jesus, ao mundo. A hora que teria ali o desenvolvimento tecnológico para aquela época, o desenvolvimento sociocultural para aquela época, para que Jesus cumprisse o seu propósito de morrer no madeiro, algo que já havia sido prenunciado lá atrás. Se Jesus tivesse vindo no século 21, ele não ia morrer no madeiro, o propósito não seria cumprido à maneira perfeita de Deus. Algumas pessoas pensam, poxa, se eu vivesse na época que Jesus estava aqui como Deus encarnado, aí talvez minha vida seria diferente. Se eu tivesse vivido na época da reforma, tivesse conhecido aí os pais da igreja, Martim Lutero, João Calvino, talvez eu seria mais avivado, eu teria mais conhecimento. Não. Se você vivesse naquela época, você não viveria o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus projetou você para viver nessa hora, nessa época. A estação para que você gere frutos, a estação para que você viva a melhor vida que você poderia viver aqui na terra é hoje, é agora. Você pode ver, poxa, eu não precisava ter vivido 2020, pandemia mundial, crise econômica, eu podia ter vivido numa outra época. Deixa eu te dar uma mensagem de Deus. Lá na eternidade, na presciência de Deus, antes dele criar o universo, quando ele estava fazendo o projeto perfeito que ele fez para toda a humanidade, a Bíblia usa o exemplo do arquiteto, como todo arquiteto projeta algo antes de fazer uma obra. Com certeza Deus projetou as nossas vidas antes de executar o projeto. Quando ele estava estabelecendo os tempos e as estações, quando ele pensou no século 21, talvez você pode pensar, poxa, talvez se Moisés tivesse vivido nessa época, talvez alguém sugeriu isso para Deus, vamos colocar Moisés lá no século 21, Deus falou não é a estação para Moisés. Vamos colocar Davi no século 21, homem segundo o coração de Deus, Deus falou não vamos colocar Davi. O melhor momento para essa semente não é no século 21, é lá atrás, antes de Cristo. Vamos colocar Josué, aí a igreja vai ser diferente. Não, o melhor momento para Josué é naquela estação lá antes de Cristo, anos lá atrás. Quando Deus pensou no século 21, no propósito perfeito que Ele teria para esse ano de pandemia, quando Ele pensou na igreja vitoriosa, mesmo aí no momento de crise mundial, quando Ele pensou nas pessoas que permaneceriam fiéis, que permaneceriam de pé, apesar das resistências, quando Ele projetou o plano perfeito para o século 21, para 2020, sabem qual semente que Ele pensou? Ele pensou em você,
Ele lembrou do seu nome, Ele sabia que você passaria essa crise em pé, Ele sabia que você poderia enfrentar tudo isso e prevalecer. Ele plantou você uma boa semente na melhor época que você poderia viver. Você está no tempo certo para prevalecer. Você foi plantado no melhor momento que você poderia viver. É por isso que eu sei que essa crise não vai ser o seu fim, pelo contrário, ela vai ser uma bênção de Deus para você, em nome de Jesus. Tem algo que é importante para que as sementes possam germinar, algo que é até desagradável. Tem algo que beneficia a semente, que na verdade é extremamente desagradável, só que esse algo é muito importante para que a semente possa gerar frutos, possa germinar. Tem algo que cheira mal, e que na verdade, em vez de prejudicar, age em benefício da semente. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do adubo, do fertilizante. A sensação é extremamente desagradável, mas ele causa muito mais bem para a semente do que mal. Da mesma forma são as dificuldades que estão adiante de você, da mesma forma são as provas que estão adiante de você. Podem ser extremamente desagradáveis, pode até cheirar mal, mas essas provas, essas dificuldades que estão adiante de você, te causam muito mais bem do que te prejudicam. Elas contribuem muito mais para o propósito que Deus tem para a sua vida, do que causam mal para você. Elas são fertilizantes de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Interessante que o fertilizante, muitas vezes, eles são controlados pelo agricultor. Da mesma forma, os problemas que estão diante de você não saíram do controle do nosso agricultor, não saíram do controle daquele que plantou a boa semente. Eu costumo falar que pouco importa a origem das provas, pouco importa a origem dos ataques que nós enfrentamos. Se foi o diabo com a sua fúria, que o diabo nos odeia mesmo, a Bíblia fala isso. Se foi fruto da inveja humana, pouco importa a origem do ataque. Sabe por quê? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Por um ataque chegar até você, precisa passar pelo crivo do Senhor, precisa ter a autorização do agricultor. Quando o agricultor autoriza um ataque, porque nós enfrentamos, a Bíblia fala que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Quando o agricultor autoriza o ataque, é porque o ataque não vai ser para nos prejudicar. O ataque será um fertilizante de Deus para te avançar e para te abençoar, em nome de Jesus. Ele só permite o ataque, por mais desagradável que seja, por mais que possa cheirar mal, se o ataque for na verdade um fertilizante para te abençoar. Aquilo que Romanos 8:28 nos ensina: Deus trabalha em todas as coisas, até na prova, até nos insultos do inimigo, até na cruz, até na maldição, para te abençoar. É por isso que eu sei que essa crise, essa pandemia mundial, não vai atrasar a sua vida, não vai te prejudicar. Pode dar aquela sensação ruim, pode estar até cheirando mal, pode estar te causando medo, meu irmão, mas Deus está trabalhando nos bastidores, Deus está agindo em seu favor, Ele está trabalhando nisso tudo como um fertilizante que era necessário para que você germinasse, para que você vivesse o melhor que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus.